Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a sessão ordinária do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Essa sessão é realizada no dia 10 de outubro, quinta-feira. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1º do novo regimento interno do Tribunal de Contas, submeto ao plenário para aprovação a ata da 70ª sessão ordinária e a ata da 8ª sessão administrativa. Atas em discussão, em votação, atas aprovadas. Leitura do expediente. Não há, né? Não há, senhor presidente. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Nós gostaríamos de reforçar o convite para a próxima sessão, no dia 15, para que nós, de acordo com a campanha Outubro Rosa, possamos estar com a gravata e cor-de-rosa. O Conselheiro Pimentel já está desde o início. Está de parabéns, Conselheiro Pimentel. Mas no dia 15 faremos a foto oficial da campanha. Tivemos, devido à organização da própria campanha, um número limitado de camisas à disposição do Tribunal de Contas, mas as pessoas que já fizeram a encomenda estarão recebendo as camisas a tempo para a nossa foto oficial no dia 15, às 13 horas, na entrada, terça-feira, na entrada do Tribunal de Contas. E às 14 horas, a sessão com a gravata e roupa cor-de-rosa, né, conselheira Márcia? Para reforçar o tema da campanha. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditor para comunicações e registro. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Conselheiro Sérgio Budib. Apenas para registrar com alegria que Vossa Excelência no dia de hoje faz 5 anos que assumiu o cargo de conselheiro e dá os parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Parabéns, senhor presidente. Que o senhor tenha mais alguns aninhos pela frente, que talvez mais ainda, dependendo do Valdir Neves. O senhor já sabe o que eu estou falando. Muito obrigado, conselheiro Pimentel. Conselheira Márcia. Presidente, pedir inclusão em pauta do processo TC 7.409/2013, uma representação e da ciência ao plenário que decidir monocraticamente pela notificação nos processos 6.156/2012, 2.182/2013 e pela citação nos processos 2.175/2012, 4.317/2013, 5.027/2013, 2.683/2013 e também dar os parabéns, Vossa Excelência. Considera incluído. Obrigado também. Presidente, a palavra. Conselheiro João Luiz. Inicialmente, saudá-lo também pelo aniversário e, como todo aniversário, acho que poderia ter uma comemoração, talvez bancada a refrigerantes e salgadinhos. Mas, presidente, eu pedi a inclusão em pauta do processo 7304/2003, interessado Traquivel Peças para Tratores Limitada, é uma representação jurisdicionada da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. E também da ciência, que decidi monocraticamente pela citação no processo
TC 2760/2013, Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, prestação de contas anual exercício 2012, responsáveis Ademir Santos Cardoso, Jorge Teixeira e Silva Neto, Lucimar Neres Castro. Citação 30 dias improrrogáveis, ciência de sustentação oral. Também uma notificação no processo TC 4216/2005, é um recurso de reconsideração interessado Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, responsáveis Jorge Alberto Andres e outros. É a notificação por edital do espólio ou sucessores do senhor Augusto César Gava, com um prazo de 10 dias, e também para destinar correspondência com cópia do edital para o endereço constante nos autos. É só. Muito obrigado, excelência. Continua franqueada a palavra. Eu gostaria de agradecer ao conselheiro Sérgio Abudib e a todos os conselheiros pela lembrança dos 5 anos. A gente se enfronha na rotina e no dia a dia que não vê passar o tempo. Não percebi que passaram já 5 anos. E mesmo sem emenda da PEC da Bengala, conselheiro Pimentel, eu tenho pelo menos mais 21 anos aqui. Se passar nesses próximos 21, teremos mais 5 pela frente. Mas vamos tratar cada dia, né? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Nós temos o processo 4867/2010, segunda sessão, conselheiro João Luiz, fica prorrogado, excelência. Então, prorrogado na forma regimental. Também o processo 15.2044/2012, no vice-conselheiro Sérgio. Solicito prorrogação, presidente. Então, da mesma forma, prorrogado na forma regimental. Temos o processo 2631/2009, segunda sessão, conselheiro Domingos, fica automaticamente prorrogado também, tendo em vista as férias do conselheiro Domingos. Processo 2381/2009, primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. O processo 6123/2013, primeira sessão, conselheira Márcia. E, por fim, o processo 2260/2006, primeira sessão, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Passemos à fase de apreciação de medidas cautelares. Nós temos 2 medidas cautelares hoje para serem apreciadas. Uma palavra, conselheira Márcia Freitas, para relatar o processo 7409/2013. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, tratam os autos de representação com pedido liminar inaudita Alterapaz, apresentada a esta Corte pela empresa Empório Card Limitada, em face da SEGER, Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, em decorrência de supostas irregularidades contidas no edital de pregão eletrônico número 18/2013, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, locados e outros equipamentos pertencentes ao Governo do Estado do Espírito Santo, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados através da tecnologia de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização da rede de postos credenciados em conformidade com quantidades e especificações contidas no anexo 1 do edital. A presente representação foi protocolada nesta Corte no dia 7 de outubro de 2013, segunda-feira, às 17h04, horas, tendo chegado ao meu gabinete no dia 8/10/2013, e de acordo com o item 1.5 do edital, a abertura das propostas está marcada para as 10 horas do dia 10/10/2013.
Insurge-se o representante contra as exigências constantes dos itens 3.4, 3.41 e 3.421 do termo de referência, anexo 1 do edital de pregão eletrônico número 18/2013. Apresenta o representante os seguintes questionamentos nos termos da documentação de folhas 1 a 17 com anexos às folhas 18 e 85. Aspas, da exigência de rede credenciada em no mínimo 80% das capitais dos demais estados brasileiros e obrigatoriedade de estabelecimentos nas capitais Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Nas principais rodovias federais e estaduais, com distância máxima de 300 km entre os estabelecimentos e rede credenciada em um raio máximo de 50 km de onde houver órgão da administração estadual. Consoante dispõe o item 3.4 do termo de referência, anexo 1 do edital sob exame, constitui obrigação da empresa licitante. 3.4. Possuir rede credenciada em no mínimo 80% das capitais dos demais estados brasileiros, sendo obrigatório o credenciamento de estabelecimentos nas capitais, a saber, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 3.4.1. Possuir rede credenciada nas principais rodovias federais e estaduais, com distância máxima de 300 km entre os estabelecimentos, a fim de garantir a autonomia dos veículos. Possuir rede credenciada em um raio 3.4.2. Possuir rede credenciada em um raio máximo de 50 km, deslocamento de ida e volta, de onde houver órgão da administração estadual. Argumento representante que as exigências estabelecidas no ato convocatório revelam-se exageradas, desarrazoadas, pois não há proporcionalidade e razoabilidade em se credenciar a grande maioria dos postos de combustíveis em localidades distintas daquela em que ocorrerá a distribuição dos cartões, e que tal exigência contraria o artigo 3º, inciso 2, da Lei 10.520 de 2002, o qual estabelece que a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Considera ainda que tal regra editalícia cria uma reserva de mercado, pois somente poucas empresas possuirão, na data designada para o certame, uma rede credenciada com cobertura tão ampla. Menciona o representante jurisprudência relativa à necessidade de proporcionalidade nas exigências dos editais de licitação, destacando acórdão do TCU, número 1632 de 2012, plenário, da relatoria do ministro José Múcio Monteiro, em 27 de 6 de 2011, que, ao analisar licitação com objeto semelhante promovida pela Superintendência Regional do DENIT no estado do Rio de Janeiro, com exigência de manutenção de postos credenciados em todo o território nacional, considerou que tal exigência deve estar justificada por estudo que demonstra a necessidade e a economicidade dessa opção. Ao final, requer o representante medida cautelar, inaudita terapaz, para suspender o certame, agendado para ocorrer às 10 horas do dia 10 de 10 de 2013, até decisão final. E quanto ao mérito, requer que seja declarado insubsistente as regras que implicam na distinção por via oblíqua de empresas sediadas em diferentes partes do território nacional, quando se faz a exigência de disponibilização de número tão elevado de credenciados fora do estado do Espírito Santo. Fundamentação. Para que seja deferida uma medida cautelar, há a necessidade de dois requisitos, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora. Inicialmente, observa a presença do periculum in mora, tendo em vista que a abertura das propostas está marcada para amanhã, dia 10 de 10 de 2013, às 10 horas. Quanto ao fumus boni iuris, entendo que as exigências contidas nos itens 3.4, 3.41 e 3.4.2 do edital do pregão eletrônico 18/2013, questionadas pela representante, numa análise de cognição perfunctória, se revelam desproporcionais, considerando a exigência de credenciar postos de combustíveis praticamente em todo o território nacional para abastecimento da frota estadual. Faz-se necessário que o representado justifique a necessidade e a economicidade dessa opção. Decisão. Face ao exposto, visando resguardar o interesse público, com fundamento no poder geral de cautela, conferido a esta Corte de Contas, pela Lei Complementar 621/2012, artigos 1º, 15, 108, 125, 2 e 3 e 376, parágrafo único, do regimento interno desta Corte, conceda a medida cautelar requerida para
determinar a SEGE a suspensão do procedimento licitatório referente ao edital de pregão eletrônico 18/2013, até a ulterior decisão deste tribunal, sob pena de aplicação de multa pecuniária ao gestor na forma do artigo 135.4 da Lei Complementar 621/2012 e artigo 389, inciso 4 do Regimento Interno desta Corte. Notificar o pregoeiro da SEGE, senhor Gilberto Rocha Lima, com base nos artigos 109 e 125, parágrafo 4º da Lei Complementar 621/2012, para que no prazo de 10 dias, previsto no artigo 307, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Corte, apresente os esclarecimentos que entender necessários em face da presente representação, cuja cópia deverá ser encaminhada junto com o termo de notificação. Voto ainda pela remessa dos autos à área técnica pelo prazo de 15 dias, observando a urgência que o caso requer, após a remessa das informações prestadas pelo responsável, para análise. Isso foi concedido ontem, no dia 9 de outubro. Nós vamos colocar em discussão para fins de ratificação da medida cautelar conferida monocraticamente. O processo está em discussão. Em votação, o conselheiro Sérgio Abudib. Eu parabenizo a decisão da eminente conselheira, que demonstrou de forma inequívoca que as exigências são desrazoáveis. Eu vou acompanhar. Conselheiro Pimentel. Com a relatora. Conselheiro João Luiz. Acompanha a relatora. Conselheira Márcia. Relatou o processo 7409/2013, conhecer da representação, deferir medida cautelar, determinar a suspensão do certame, edital de pregão 018/2013, até a ulterior decisão desse tribunal sob pena de aplicação de multas. Notificação no prazo de 10 dias, após a área técnica para análise com a devida urgência no prazo de 15 dias. Não havendo mais medidas cautelares, passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Sérgio Abudib para a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores, leitura de acórdão TC 394/2013, processo TC 4922/2011, relatório de auditoria exercício 2010 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, atos regulares, quitação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 4922/2011, acórdão. Senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada no dia 1º de agosto de 2013, por maioria. Considerar regulares os atos de gestão praticados pelo senhor Hilário Rupp, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício de 2010, dando-lhe a devida quitação nos termos do voto vencedor do conselheiro Sérgio Abudib. Vencido o relator, conselheiro de substituição, Eduardo Pérez, que votou pela irregularidade dos atos de gestão e conversão do feito de tomada de conta especial, computação de débito. Presente a sessão plenária de julgamento, senhores conselheiro Carlos Hanna, presidente, Eduardo Pérez, relator, Sérgio Abudib, Zé Antônio Pimentel, Rodrigo Chamum e o conselheiro de substituição Cota Lovati. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, substituição ao procurador-geral. Sala das sessões, 1º de agosto de 2013, segue assinaturas e a sua, presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva para a leitura. Antes da leitura, senhor presidente, eu gostaria estava aqui envolvido nos acordos, de também me aderir às palavras do plenário no que diz respeito à assunção do cargo há mais de 5 anos, ou melhor, há 5 anos, né? Nas palavras iniciadas pelo eminente conselheiro Sérgio Abudib. Vamos à leitura. Acordo TC 294 de 2013, TC 446 de 2010, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, relatório de auditoria, exercício 2009.
exigência de produção de fabricação nacional em licitação, ausência de controle efetivo no abastecimento da frota veicular, contratação de profissional do setor artístico por meio de empresário não exclusivo, ausência de razão de escolha justificativa na contratação de shows musicais, contas irregulares, multa com determinações. O responsável é o senhor Asterval Antônio Altoé. Visa relatar e discutir os processos TC 4446-2010, acordo dos seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 10 de julho de 2013, unanimidade, nos termos do voto do relator, o conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Julgar irregulares as contas do senhor Asterval Antônio Altoé, prefeito municipal de Governador Lindenberg, exercício 2009, aplicando-lhe multa pecuniária em valor de 1.000 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida do Tesouro Estadual, comprovado o recolhimento perante o Tribunal de Contas, prazo 30 dias. Tendo em vista os seguintes procedimentos: exigência de produtos de fabricação nacional sem licitação, ausente de controle efetivo no abastecimento da frota veicular, contratação de profissional do setor artístico por meio de empresário não exclusivo, ausente de razão de escolha justificativa na contratação de shows musicais. Determinar o atual gestor que abstenha-se contra a realização de contratações de promover exigências com caráter restritivo, promova o controle efetivo de gasto de combustível, promova quando a contratação de profissional do setor artístico obtenção de carta de exclusividade, promova quando a contratação de profissional do setor artístico justificativa quanto ao preço de contratação. Presença em sessão plenária de deliberação, seus conselheiros, Sebastião Casani Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pins, Antônio Bento Pimentel, Domingos Gustavo, Delfrai Frei Faria Chamon, conselheiro de substituição Eduardo Pérez, presente em Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 378 de 2013, processo TC 2893 de 2008, denúncia, Conselho Municipal do Fundeb de Marataízes. A denúncia existe de 2005 a 2008, acumulação irregular de cargos públicos, Secretaria Municipal com 2 vínculos de professor estadual, atas irregulares, procedência parcial, ressarcimento, multa, responsável Antônio Bittencourt, pagamento, processo saneado, responsável Márcia Leonardo Ribeiro Carvalho, notificação. Vice relatado, discutir os processos TC 2893 de 2008, acordo dos seus conselheiros do Tribunal de Contas da Constituição, sessão realizada dia 25 de julho de 2013, unanimidade. Nos termos do voto do relator, o conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva considera saneado o presente feito relativamente ao senhor Antônio Bittencourt, prefeito municipal de Marataízes, exercício de 2005 a 2008, dando a devida quitação em razão do pagamento do valor da multa a ele imposta. Notificar a senhora Márcia Leonardo Ribeiro Carvalho para que recolha a multa a ela aplicada, valor de 1.000 VRTE, nos termos do acordo TC 135/2012, prazo estabelecido no artigo 481 do regimento interno deste tribunal. Presença em sessão plenária de deliberação, os seus conselheiros Sebastião Casani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pins, Antônio Almeida Pimentel, Domingos Gustavo, Rodrigo Flávio Frei Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez. Presente ainda Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acordo TC 304/2013, processo TC 5928/2009, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, RA, exercício de 2008, responsável Elisier Rabelo, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade, converter em tomada de conta especial, irregular, ressarcimento, multa com determinações. Vistos relatados e discutidos aos processos TC 5928/2009, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 16 de julho de 2013, unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, que encampou o voto de vista do conselheiro Rodrigo Flávio Frei Faria Chamon, rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade das leis municipais 655 de 2007, 595 de 2006, 598 de 2006, 599 de 2006, 675, 708 e 815. Converteu o presente processo em tomada de conta especial, julgando irregulares as praticadas pelo senhor Elísio Arbelo, prefeito municipal de Vargem Alta, exercício de 2008, condenando o ressarcimento de cofres municipais importância equivalente a 17.533,09 BRTR,
bem como imputando-lhe multa no valor de 1.500 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual. Em face das seguintes irregularidades: licitação inadequada, restrição ao caráter competitivo, descumprimento do prazo de entrega da carta convite, aquisição irregular de equipamento por dispensa, inobservância do princípio da impessoalidade, contratações temporárias sem previsão legal sem concurso público, ausente de concurso público em contratação de professores. Determinar o atual gestor da Prefeitura de Vargem Alta que promova a cotação de preço de mercado para que sirva de parâmetro para apreciação de propostas apresentadas, observe quando a realização de licitação na modalidade de convite disposto no artigo 23, inciso 2, linha A, da Lei 866693, que estabelece limite de realização de procedimento licitatório, promova o estudo técnico para aquisição de combustíveis. Observe a correção do objeto de licitação, a obrigação de abrir novo prazo. Observe que o valor estimativo para aquisição de gasolina deve ser praticado no momento da contratação. Observe cláusula contratual vedando qualquer alteração nos preços. Observe prazo de entrega estipulado no convite. Demonstre em futuras contratações que os artigos contratados são consagrados pela crítica especializada. Promova, quando a contratação, o justificativo de preço e da razão da escolha. Observe tempo hábil para licitação e contratação. Promova a formalização do instrumento contratual. Observe o artigo 51, parágrafo 4, 866693, quanto à vedação de recondução da totalidade dos membros da comissão de licitação. Observe a resolução TCE 227/2011, com o fim de orientar a implementação e funcionamento do controle interno. Presente em sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Calzani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Budifeira Pintos, Antônio Mendes Pimentel, Domingos Gustavo, Rodrigo Freire Faria Chamon e o conselheiro de substituição Eduardo Pérez, presidente ainda, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Segue as assinaturas. Acórdão TC 328 de 2013, processo TC 2755/2007, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Infraestrutura e Transporte, SEDIT, relatório de auditoria, exercício de 2006. Responsável Eduardo Antônio Manato Jimenez, acréscimo e diminuição de quantitativo sem o devido termo aditivo, edital com exigência de propriedade e localização de equipamentos, edital com exigência de preço mínimo, edital alterado sem abertura de novo prazo para entrega das propostas, projeto básico deficiente, contas irregulares, multa, responsáveis Rita de Cássia Pache Camata, Marco Antônio Bragato, Gerson Camata, Valdir Klug, Rodrigo Freire Faria Chamon, contas regulares, quitação, determinação, instauração e tomada de contas especial. Vice-relatar, discutiu os processos TC 2755/2007, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas à disposição, sessão realizada dia 18 de julho de 2003, sem divergência, no sistema do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Considerar irregulares a gestão do senhor Antônio Manato Jimenez, secretário de Estado de Desenvolvimento, Infraestrutura e Transporte, período 18/12/2006 a 31/12/2006, diretor-geral do DERT, exercício 2006, aplicando multa pecuniária em valor de 1.500 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual e comprovado recolhimento perante Tribunal de Contas, prazo 30 dias, tendo em vista os seguintes procedimentos: acréscimo de diminuição de quantitativo sem devido termo aditivo, edital com exigência de propriedade e localização de equipamentos, edital com exigência de preço mínimo, edital alterado sem abertura de novo prazo para entrega das propostas, projeto de base deficiente. Considerar regulares a gestão dos senhores Marcos Antônio Bragato, Gerson Camata, Rita de Cássia Pache Camata, Valdir Klug e Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon por ilegitimidade passiva de causa na forma do artigo 267.4 do Código de Processo Civil, não devida quitação, determinar o atual secretário da CETOP, instauração de tomada de conta especial, comunicação em 15 dias, remessa à Igreja de Tribunal de Contas prazo de 90 dias, em face das seguintes irregularidades tratadas nos itens 2, 3, pagamento indevido no valor de R$ 102.351,71, item 16, pagamento devido no valor de R$ 668.244,54, item 17, pagamento devido no valor de R$ 303.458,64. Presença, abster-se de votar por impedimento, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon. Presença em sessão plenária de deliberação, os seus conselheiros Sebastião Calzani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Budifeira Pintos, Antônio Mendes Pimentel, Domingos Gustavo, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, conselheiro de substituição Eduardo Pérez, presidente ainda doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Por fim, acordo TC 247 de 2013, processo TC 4525 de 2008, apenas TC 685 de 2003 e TC 7560 de 2003. Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, recurso de reconsideração, Wilson Eliseu Coelho é o interessado. Denúncia, denunciante José Tadeu Marino, secretário de Estado de Saúde, exercício 2003, denunciada Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, responsável Wilson Eliseu Coelho, Prefeito Municipal, exercício 2000, procedência, atos irregulares, ressarcimento, multa, recurso de reconsideração, conhecer, provimento, regular com ressalva, reformular acordo no TC 110, determinação. Vice-relatar, discutir os autos do processo TC 4525/2008, acordam aos seus conselheiros, o Tribunal de Contas de Espírito Santo, sessão realizada dia 2 de julho de 2013, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, sem divergência, conhecido o presente recurso, por maioria, pelo voto de desempate da presidente, dar provimento ao recurso para considerar regulares com ressalva os atos de gestão referência ao convênio CESA PMADN número 48/2000, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, a responsabilidade do senhor Wilson Eliseu Coelho, Prefeito Municipal, exercício 2000, dando-lhe vida quitação. Determinar o atual gestor da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte que se abstém de realizar a fragmentação de despesa com utilização de modalidade licitatória inferior àquela que se daria no somatório das despesas. Parcialmente vencidos, os conselheiros João Luiz Cota Lovati e Eduardo Pérez, que votaram pela manutenção da regularidade da multa, excluindo o ressarcimento. Absteve-se de votar por impedimento, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Presidente da sessão plenária de deliberação, os seus conselheiros Sérgio Abudi Feira Pinto, vice-presidente do exercício da presidência, Marco Antônio da Silva, relator, Domingos Augusto Taufner, a conselheira convocada Márcia Jacu Freitas, e os conselheiros em substituição João Luiz Cota Lovati e Eduardo Pérez. Presente ainda, doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Seguem as assinaturas e é só retorno a palavra à excelência, presidente. Muito obrigado. Passamos à fase de julgamentos do processo em pauta. Não havendo solicitação de sustentação oral, essa palavra, eminente conselheiro Sérgio Abudibe. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio relatando o processo 75/16/2010, relatório de auditoria da Câmara Municipal de São José do Calçado. Esse processo havia uma divergência da área técnica do Ministério Público. Eu acompanhei o entendimento da área técnica por entender que o pleito do Ministério Público havia sido objeto de votação já na época relatado pelo eminente conselheiro Marco Antônio da Silva. Houve solicitação de vistas do conselheiro Cota Lovati, o processo devolvido sem o voto vistas. Eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra, eminente conselheiro João Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 75/16/2010 tratam os autos de relatório de auditoria ordinária na Câmara Municipal de São José do Calçado, referente ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade do senhor Manuel Paulo Pimentel da Silveira, presidente da Câmara Municipal. Devidamente citado para apresentar justificativas quanto à ausência de sistema de controle interno naquela Câmara, por meio da decisão preliminar TC 574/2010, estas foram oferecidas e acolhidas na instrução técnica conclusiva, expedida pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, o NEC, e no parecer ministerial. Ocorre que, no transcorrer da instrução processual, quando da elaboração da instrução técnica conclusiva, foi identificada a questão pontual e de extrema gravidade relacionada ao pagamento irregular de subsídio aos vereadores do município, que remontaria ao ano 2000 e que não for objeto de citação, conforme destaque no trecho a seguir transcrito. No curso da confecção desta ITC, verificou-se a existência de uma situação que não consta no processo como irregularidade e, por isso, não poderia ser tratada como tal. A lei de fixação do subsídio é ilegal por contrariar a Lei Orgânica Municipal, artigo 20, inciso 12, conforme consta na ata de aprovação da lei.
A sessão foi realizada no dia 24 de outubro de 2008. Porém, a Lei Orgânica Municipal estipula claramente que a data limite para a fixação do subsídio é de 15 de setembro do último ano da legislatura anterior àquela que passará a vigorar o novo valor. Cita-se que consta na ata de reunião de aprovação uma observação feita pelo vereador Fabiano Rodrigues, afirmando que a data estava sendo desrespeitada e que achava esse ato imoral. A Lei número 1521 de 2008 foi aprovada com a fixação do subsídio dos vereadores e da verba indenizatória para o presidente da Câmara Municipal. Logo, não somente os valores recebidos como verba de indenização foram ilegais, mas todo o valor pago aos vereadores que tenham tido como base a citada lei municipal aprovada, bem além da data limite prevista na lei orgânica. Como forma de valorar os pagamentos, a maior, demonstra-se uma tabela comparando os valores efetivamente pagos com base na lei com vício, com o valor da última legislatura. Ressalta-se que são 9 vereadores, em virtude da cidade possuir menos de 15 mil habitantes, já que o censo 2000 a população era de 10.481 habitantes, e no censo 2010, 10.417, conforme dados escolhidos no IBGE. Transcreve uma tabela considerando esses números e chega numa diferença de R$ 103.920. Acresce ainda o fato do processo TC 1215-2006, que tramita com o processo TC 2839-2006, apensado, possui irregularidade semelhante apontada. A ITC número 4271-2007, do citado processo, aponta que o mesmo fato, votação de lei de fixação de subsídio após a data de 15 de setembro, também ocorreu no ano de 2004, na legislatura 2005-2008. Ou seja, para apurar de maneira global os reais valores envolvidos, deve-se retroagir até o ano de 2000, no mínimo, para verificação se a lei votada naquele ano foi concebida sem vício, e dessa forma calcular os valores pagos a maior até os dias atuais. Consequentemente, o valor pago de verba indenizatória também foi questionado conforme ITC 594/2007. Abaixo segue a parte do texto original da ITC 4271/2007, incluindo o pensamento do conceituado jurista Eli Lopes Meirelles sobre o assunto. Quando o legislador definiu a Lei Orgânica Municipal, data anterior às eleições para a fixação dos subsídios, que vigorarão para a legislatura seguinte, ficou clara a intenção de coibir a prática de legislar em causa própria. Partilhando o meu raciocínio, estatui Eli Lopes Meirelles. Quanto ao princípio da anterioridade, ou seja, a obrigatoriedade de fixação da remuneração em cada legislatura para a subsequente, portanto, antes do conhecimento dos novos eleitos, que não vinha expresso na redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, ao inciso 6 do artigo 29, observamos que voltou a ser introduzido explicitamente pela Emenda Constitucional número 25 de 2000. De qualquer modo, sua incidência sempre foi inegável, com fundamento nos princípios da moralidade e da impessoalidade que norteiam todos os atos da administração pública. Novamente inserido no texto constitucional, seu atendimento é de rigor, devendo as leis orgânicas municipais considerar sua imperatividade. Com base na imperatividade dos princípios invocados pelo mestre Eli Lopes Meirelles, os quais reforçam o entendimento dessa Corte de Contas, esculpido na Resolução TC 192 de 2003, o subsídio dos agentes políticos para esta legislatura deve ser igual à remuneração percebida com base na última lei válida, ou seja, a Lei número 1007 de 2000. Considerando que o período de tempo pode ser maior que as legislaturas 2005-2008 e 2009-2012 e a atual, caberia a avaliação dos benefícios estabelecer uma auditoria especial com abertura de apuração de valores de outros anos e das outras legislaturas, em virtude da possibilidade de ressarcimento de valores significativos pelos respectivos ordenadores de despesa. Dessa forma, registra-se esse ponto a fim de que sirva de subsídio em caso de futuras apurações de valores pagos sob a forma de lei aprovada com vício formal.
Confrontado com a questão, o Ministério Público de Contas, em parecer lavrado às folhas 128 e 131, assim se manifestou. Preceitua o artigo 38, parágrafo único da Resolução TC 261/2013, que quando da elaboração do parecer a que se refere o inciso 2 desse artigo, verificando o Ministério Público junto ao Tribunal a ocorrência de irregularidade que não constaram da instrução ou a ausência de agentes na relação processual, essas poderão ser objeto de instrumento em apartado, sem prejuízo da continuidade do feito. Por sua vez, o artigo 281 da aludida resolução determina: verificada a necessidade de ser examinada a matéria em processo distinto, para assegurar a observância dos princípios da celeridade e da eficiência, deverá ser formado processo apartado, de natureza semelhante ou diversa do processo originário, mediante o desmembramento ou reprodução de peças do processo original. Dessa forma, demonstrada a existência de vultoso dano ao erário, não objeto de análise nesses autos, devem ser formados autos apartados, visando a responsabilização dos agentes e o ressarcimento do erário. Assim, apesar da instrução técnica inicial opinar pela citação do responsável para apresentação de justificativas que julgasse necessárias, apenas em relação à ausência do sistema de controle interno, tal não é motivo determinante para caracterizar preclusa qualquer possibilidade de fiscalização na Câmara de São José do Calçado. Afiguram-se nos autos fortes indícios de dano configurado ao erário do município de São José do Calçado, carente de adequado e específico procedimento de fiscalização no pagamento de subsídios de vereadores daquele município e que remontam a R$ 103.920 somente no exercício de 2009. Não é outra a manifestação do Ministério Público de Contas ao invocar a competência deferida ao parquê previsto no artigo 38, parágrafo único do Regimento Interno. Desse modo, na esteira do pensamento externado pela área técnica deste tribunal por meio da instrução técnica conclusiva e do parecer ministerial, divergindo parcialmente do voto do relator, voto no seguinte sentido: 1. Acolher as razões de justificativa quanto ao objeto da citação consubstanciado na decisão preliminar TC 574/2010, excluindo a responsabilidade de Sr. Manuel Paulo Pimentel da Silveira sobre o ato nele contido e com fundamento no artigo 207, inciso 3, do regimento interno determinar o seu arquivamento. 2. Extrair cópias dos documentos de folhas 22 a 39 e da ITC 1757/2013, as folhas 114 e 124, e do parecer ministerial de folhas 128 e 131, autuando-os em apartado na forma do artigo 281 do Regimento Interno, com posterior remessa à Secretaria-Geral de Controle Externo para apuração de irregularidade no pagamento de subsídios aos vereadores da Câmara Municipal de São José do Calçado a partir do ano de 2000. 3. Determinar ao atual presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado que encaminhe, no prazo de 10 dias, cópia de todas as leis que reajustaram o subsídio dos vereadores a partir de 2000, com a comprovação de publicação, cópia das atas das sessões de aprovação daquelas leis e cópia das fichas financeiras a partir do ano 2000. É como voto. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu vou... acabei de conhecer o voto. Eu vou adiar esse processo para a próxima sessão, apenas para confirmar se essa proposta, conforme tinha colocado meu voto, tinha sido já objeto de decisão. Porque se fosse, só poderia mudar através de recurso, na minha opinião. Se não foi objeto, aí eu vou fazer uma análise com relação ao pleito sugerido. Nós concordamos com parte do voto, a outra parte eu só preciso fazer essa verificação. Então eu vou adiar esse processo. Perfeitamente, excelente. O processo a seguir é um processo da Câmara Municipal de Linhares, prestação de contas, exercício 2009. Esse processo eu votei pelo saneamento com a devida quitação, também foi objeto de vista do conselheiro Cota Lovatti. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Lovatti.
Senhor presidente, senhoras e senhores, processo TC 2435 com apenso, Câmara Municipal de Linhares. Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2009 da Câmara Municipal de Linhares, sobre a responsabilidade do senhor Ivan Salvador Filho. Inicialmente, insta a frisar que os aspectos contábeis e financeiros da presente prestação de contas anual foram analisados no relatório técnico contábil RTC 231/2010, não havendo sido feito apontamentos de irregularidades. No tocante aos atos de gestão, restaram confirmadas irregularidades praticadas na administração daquela Câmara Municipal, conforme destacado no voto do relator. Contratação de empresa pertencente ao prefeito do município, contratação irregular por dispensa de licitação e ausência de ratificação e publicação da dispensa. Disso resultou decisão desta Corte, consubstanciado no Acórdão TC número 20/2013, nos seguintes termos: vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 2435/2010, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 29 de janeiro de 2013, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudi Ferreira Pinto: 1. Julgar irregular a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Linhares, sob a responsabilidade do senhor Ivan Salvador Filho, presidente da Câmara Municipal; Arlete Fátima Nico, presidente da Comissão Permanente de Licitação; Maria Isaura Santana Pereira, secretária da Comissão Permanente de Licitação; e Terezinha Carrareto Félix, membro da Comissão Permanente de Licitação, todos no exercício de 2009, apenando-os com multa individual no valor de 500 VRTE. Recomendar ao atual gestor que se abstenha de realizar despesas ou assumir obrigações que no exercício orçamentário extrapolem a previsão de créditos orçamentários, e atente ao disposto a Resolução TC 227/2011, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do sistema de controle interno na administração pública. No prosseguimento do feito, após a aferição de recolhimento da multa imputada a Ivan Salvador Filho e Arlete de Fátima Nico, objeto dos termos de verificação número 14/2013 e 18/2013, o conselheiro Sérgio Abudi Ferreira Pinto apresentou o voto pelo saneamento na forma estabelecida no artigo 148 da Lei Complementar 621/2012 e no artigo 481 do Regimento Interno, com a devida quitação. Para melhor entendimento, transcreva a seguir os dispositivos referidos no voto daquele conselheiro. Artigo 148. Comprovado o requerimento integral, o Tribunal de Contas expedirá a quitação do débito ou da multa. Parágrafo único. Pagamento integral do débito ou da multa após decisão definitiva não importa em modificação do julgamento quanto à irregularidade das contas, salvo em caso de recurso provido, reconhecendo a boa-fé do responsável ou do interessado. Artigo 481. Nos processos com trânsito em julgado até a publicação desta resolução, o responsável ou interessado que quitar integralmente o débito ou a multa no prazo de até 180 dias, a partir da publicação dessa resolução, saneará o processo se não houver sido observada dolo ou má-fé. Observo, no entanto, na leitura dos autos, que restou configurado no Acórdão TC número 20/2013 a impossibilidade de saneamento diante da inocorrência das hipóteses previstas no artigo 148, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012 e no artigo 481 do Regimento Interno, dada a gravidade da falta cometida pelos gestores da Câmara Municipal. Decidiu o plenário dessa Corte, no julgamento daquela prestação de contas, acompanhando o voto do relator, que foram cometidas irregularidades no qual ocorreu, aspas, grave ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública por violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, na contratação pela Câmara Municipal da empresa pertencente ao então prefeito do município, Sr. Querino Luiz Anon, e que a prática que dispensa de licitação, fora das hipóteses previstas em lei, caracteriza crime e ato de improbidade administrativa. Cabe observar que a decisão não foi atacada pelos responsáveis por meio dos recursos disponíveis no ordenamento jurídico que regulam o processo nesse tribunal. E, portanto, decorrido o prazo, ganhou definitividade,
permanecendo no teor do Acórdão TC número 20/2013, a expressa caracterização da natureza grave dos atos cometidos pelos responsáveis pela prestação de contas, hipótese na qual resta inaplicável o Instituto do Saneamento. E todo exposto, em conformidade com o artigo 148 caput da Lei Complementar 621, voto pela expedição da quitação ao senhor Ivan Salvador Filho e senhora Arlete de Fátima Nico. Após, prossiga a instrução processual e regimental quanto aos demais apenados. É o meu voto. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, embora tenha conhecido o voto apenas agora, eu acho que há aí uma divergência de conceito. Eu, por diversas vezes, tenho manifestado que a ausência de instrução processual com relação a esse fim, acompanhei, essa matéria foi objeto de diversas votações em plenário, manifestação do conselheiro Talf, do conselheiro Rodrigo, e acho que acabou, de certa forma, pacificada junto no processo de discussão de regimento. Eu, por coerência, vou manter o voto. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Presidente, Conselheiro João Luiz. Gostaria de fazer uma observação que esse processo ele é diferente daqueles que foram discutidos anteriormente, porque no voto que foi proferido e sobre o qual não houve recurso, ele consta o seguinte teor. Isso está no voto e, consequentemente, no acordo. Grave ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública por violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E que a prática de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei caracteriza crime e ato de improbidade administrativa. Isso está no voto e está no acordo. Então, nós não estamos falando aqui, nem discutindo boa-fé. Então, esse tema ele foi discutido quando da prolação do voto. Então, ele tem uma característica diferente daqueles outros onde não foi feito esse tipo de discussão. Por isso que eu trouxe o voto diferenciado. Desculpe, Excelência, mas eu realmente não considero essa corte capaz nem de decretar crime, nem de probidade para quem quer que seja. Eu respeito a visão, mas se o erro foi cometido, não deve permanecer, na minha opinião. O voto foi de Vossa Excelência. Não, Excelência. É a minha modesta opinião. Respeito. Mas o voto é de Vossa Excelência. É a oportunidade que temos de fazer a correção. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, conselheiro Pimentel. Acompanhe o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Neste caso, o processo 2435 ficou pelo saneamento. Quitação vencido, conselheiro João Luiz. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, o processo a seguir está com vistas ao conselheiro Marco Antônio, é o 2381 de 2009, e o outro 4144 foi objeto de vista do conselheiro Chamum, de forma que nós temos que adiar, porque também foi devolvido sem o voto. E é só, presidente. Eminente conselheiro César Budibe relatou os seguintes processos: 7516-2010, adiado. 2435, 2010, saneamento e quitação, vencido, conselheiro João Luiz Cota Lovati. Processo 2381, 2009, vista, conselheiro Marco Antônio. E o processo 4144, 2011, adiado, tendo em vista o pedido de vista do conselheiro Rodrigo Chamon. Palavra, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, doutor Luciano, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu vou me desculpar aqui, porque a minha pauta são 3 processos. E eu vou solicitar o adiamento dos 3 processos, por razões internas no meu gabinete. Então, eu me peço desculpa, mas infelizmente eu também na sessão passada eu falei muito, né? Então aliviar um pouquinho.
conselheiro José Antônio Almeida Pimentel relatou os seguintes processos: 3484/2013, adiado. 6945/2012, adiado. 4324/2013, adiado. E o processo 6123/2013, vista a conselheira Márcia Freitas. Palavra. Aproveitar e justificar a ausência dos conselheiros Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Chamon e do conselheiro substituto Eduardo Pérez. Palavra, conselheira Márcia. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 84/2002, apensos 4.664/2006, 5.685/2011, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Linhares, exercícios de 1998 a 2004, revelia da construtora Montense Limitada. Processos de admissão da Prefeitura Municipal de Vitória, todos pelo registro de Franciane Pereira Bernardes, Sabrina Nunes de Freitas, Raquel Del Antônio Cajueiro, Fabiana Rangel Vago, Eliana Nunes Vieira, Helena Figueiredo Duarte Costa, Vânia Lopes Freires Almeida Souza, Poliana Rocha da Trindade Lima, Odair José da Silva, Fabiola Barcelos Risso, Mariana Freitas Salomão, Jussara Passo de Oliveira, Carla Satiro de Freitas, Luciana Paganotti Meireles, Shirley Silva Martiniano, Renata Santos da Silva, Alice Vitória Benezar, Daniel Rodrigues, Lucilene Onesorge Ramos, este registro com determinação, Neuza Maria de Carvalho Gomes Rocha, registro com determinação, Marinália Correia Nascimento Vanderlei, Rosimar Maria Colombo Castelon Loge, Jamile Rodrigues Lírio, Josenilda Marinho Coutinho, Cristiane Guidolini, Lara Leandro de Souza, Valesca Timóteo da Silva, Simone Birkler Beck, Joaquim Azevedo Ferreira, Jéssica Araújo Medeiros, Fernanda Biano dos Santos, Adelaide de Matos Dutra, Luciana Rodrigues Correia, Andréia Janaína Floriano da Costa, Vanusa Cristina Gomes de Oliveira, Daniela Salvador Lacatos, Maria do Carmo Ferreira Perovano, Ticiane Fernandes da Silveira, Kate Lua Salaroli Rod, registro com determinação, Flávia Moura Peterli, Leidiane Tim Brown, Tiago Pugliese Perim, Vivian Gabriele Barbosa Santos Libardi, registro com determinação, Mariama Ribeiro de Souza, Bruna Moser Prucoli, Desinete Maria Lovati de Lunardo, registro com determinação, Aline Barbosa Siqueira, Esther Moraes de Andrade, Eusanete Frace de Almeida, Moisés Antônio Cáurio Machado, Aline Oliveira Barcelos, Emiline Souza Mendes, Tatiana Soares dos Santos Lessa, Juliana Gasoli Rangel, Denise de Oliveira, Vanúzia Toledo de Oliveira, Renata Faustino de Andrade, Dirlene Francisca Inácio de Oliveira, Renata Gobi do Rosário, Cátia Regina Ferreira, Margarete Araújo, Tatiana Lourenço Nobre, Juana Kelly Barbosa Silva, Andressa Duarte da Silva, Ana Paula Gomes de Carvalho, Jaqueline Cunha Moreira, Luciene Pinto de Carvalho Pedrada, Edilza Simão, Mônica Classen Amorim, Maria Carolina de Souza Lovati, Ila Virgínia Nunes dos Reis, José Elias Alves dos Santos, Josinei Venâncio de Barros, Francesca Azevedo Monteiro,
No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, revisão da aposentadoria de Carlos Alberto Ferreira de Souza, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, revisão da aposentadoria de Iracema Meira Guz, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro, tornando revisão da aposentadoria de Nésia Antônia de Freitas, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Também Linhares, revisão da aposentadoria de Delma Lírio de Souza, registro, tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Leonor Balbina Coelho Salese. É só. A eminente conselheira Márcia Freitas relatou os processos 84/2002, revelia esse processo de pessoal declarar na forma relatada. Passar a palavra ao eminente conselheiro João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo da pauta 544/2012, Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, permanece em vista com o conselheiro Sérgio Abaldibe. O processo 1736/2011, Câmara Municipal de Montanha. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Montanha relativo ao exercício 2010, sob a responsabilidade do senhor João Passos, na qualidade de presidente. Extrai-se da instrução contábil conclusiva, número 33/2012, analisando os documentos da presente prestação de contas, que, sob o aspecto contábil financeiro, a teor do estabelecido pela Resolução TC 261/2013, encontra-se regular. Esclarece ainda a coordenadora da 5ª Secretaria de Controle Externo que, no plano anual de consolidado de auditorias, referente ao exercício de 2010, não foi contemplada a Câmara Municipal de Montanha para a realização de auditoria ordinária. Nos termos regimentais, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva elaborou a Instrução Técnica Conclusiva número 1868/2012, com base nas informações da Instrução Contábil Conclusiva, e manifestou-se pela irregularidade das contas, conforme o teor da conclusão ITC 1868/2012, transcrita a seguir. Pelo exposto, sugere-se que em sede preliminar que seja arguida e declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Resolução número 6/2008, expedida pela Câmara Municipal de Montanha, conforme parágrafo 2º do artigo 185 da Resolução TC 182/2012, possibilitando que no mérito seja julgado irregular o pagamento de verba indenizatória ao presidente da Câmara Municipal de Montanha, conforme detalhado no item 1 dessa instrução. Destarte propõe que sejam julgadas irregulares as contas da Câmara Municipal de Montanha no exercício 2010, de responsabilidade do senhor João Passos, conforme o artigo 59, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual número 32/93, em virtude de pagamento irregular de subsídio ao presidente da Câmara. Em virtude do julgamento, para que seja condenado o responsável ao pagamento de multa, conforme determina o artigo 62 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e pelo reconhecimento da irregularidade citada no ressarcimento no valor de R$ 2.092 VRTE. Está a se manifestar o douto Ministério Público de Contas, em parecer do procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, parcialmente transcrito a seguir, opinou. Conclusão. Diante do exposto, encampando em todos os seus termos a ITC 1868/2012, pugna no Ministério Público de Contas. Preliminarmente, seja instaurado incidente de inconstitucionalidade da Resolução número 6/2008 para negar a execuibilidade ao parágrafo único do artigo 1º, nos termos do enunciado sumular número 347 do Supremo Tribunal Federal e parágrafo 2º do artigo 182 da Resolução 182/2002. Quanto ao mérito, seja mantido o aporte de irregularidade da instrução técnica inicial para que sejam julgados irregulares com fulcro no artigo 84, inciso 3, a linha D da Lei Complementar 621/2012, as contas da Câmara Municipal de Montanha,
relativos ao exercício 2010 sob a responsabilidade do senhor João Passo. Seja condenado o senhor João Passo a ressarcir aos cofres municipais o valor equivalente a R$ 2.092,25 VRTE, aplicando-se multa proporcional ao dano. Ao compulsar os autos, vejo que a presente prestação de contas encontra-se devidamente instruída e, portanto, apta ao julgamento de mérito, pois foram observados todos os trâmites legais e regimentais. Em sede preliminar, sugeriu-se a arguição e, por consequência, a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Resolução número 6 de 2008, que fixou a remuneração dos vereadores para a legislatura 2008-2010. Quanto à preliminar requerida, cabe rememorar que em outros processos analisados por esse tribunal, cuja matéria versava sobre a mesma situação ora apreciada, conforme rol informado no despacho do chefe da 5ª Secretaria de Controle Externo, as decisões foram proferidas no sentido de não se instaurar o incidente de inconstitucionalidade, como, por exemplo, no processo TC 2736 de 2009, em cujo acórdão TC 151/2010 foi acolhido por unanimidade o voto do conselheiro relator Sebastião Carlos Rana de Macedo, afirmando que a decretação de inconstitucionalidade importaria em violação do princípio da segurança jurídica. É precioso frisar que, nos termos do artigo 335 da Resolução TC 261, o fato de já existir decisão contida em acordo deliberando por maioria absoluta dos membros do plenário sobre incidente de inconstitucionalidade solucionará a questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser aplicadas a todos os casos submetidos ao tribunal. Assim, considerando que a suposta inconstitucionalidade desses autos tem relação e conexão com a apreciada nos processos citados. O pedido para a instauração do incidente não deve ser acolhido. Quanto à análise da possibilidade ou não do recebimento da verba de representação, por se tratar de uma questão jurídica, não podemos interpretar os fatos descritos considerando a norma constitucional isolada, mas sempre buscando interpretá-la para melhor aplicação dentro de um contexto jurídico, conjugando diversos dispositivos inerentes à questão analisada, tais como a própria Constituição, a lei, os atos normativos e os princípios, dentre outros. Devemos sempre lembrar que, ao lado do princípio da supremacia da Constituição, caminham outros valores de igual importância, destacando como aplicáveis no caso concreto, ora analisado, os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Ao analisar os dispositivos constitucionais que regulam o limite de remuneração por subsídio com parcela única, se compararmos o teor do parágrafo único do artigo 1º da Resolução número 6 de 2008, concluímos que o referido parágrafo é visivelmente passível de ser declarado inconstitucional. Porém, se buscarmos a origem do dispositivo, a declaração de sua inconstitucionalidade importaria em violação do princípio da boa-fé e da segurança jurídica, pois na ocasião da instituição da Resolução número 6 de 2008, estava em vigor a Instrução Normativa TCE número 3 de 2008, que permitia a inclusão do pagamento do valor especificado como verba de representação ao presidente da Câmara, com caráter indenizatório, portanto, o quanto recebido a esse título não era contabilizado para fins de apuração do limite remuneratório. A partir de maio de 2010, passou a vigorar de imediato a Instrução Normativa número TC 26, cujo teor permitia a fixação do subsídio diferenciado, ressaltando a necessidade de se observar os limites constitucionais e legais, de maneira que o somatório não extrapolasse o valor permitido previsto. Com o advento da Instrução número 26, de vigência imediata, sem ocorrência de fixação de período de transição e adequação, fato que possivelmente gerou ao gestor certa instabilidade, ao ocasionar mudanças de regra no curso da legislatura, pois do exercício de 2008 até 2010, a orientação era de que, além dos subsídios pagos aos vereadores, observados o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o vereador que acumulasse a função representativa e administrativa perceberia verba a título de indenização, e que, por sua natureza, não seria incluída no cálculo do subsídio para fins de apuração do limite constitucional. Sem tecer considerações acerca da natureza jurídica da verba recebida, buscando melhor solução na situação descrita nos autos em análise, entendo que os princípios da segurança jurídica de proteção da confiança, aliás, à boa-fé e da razoabilidade, devem ser aplicados em detrimento da legalidade e da supremacia da Constituição.
No período de janeiro de 2010 a maio de 2010, 5 meses, o presidente da Câmara de Montanha recebeu o valor do subsídio fixado em R$ 3.700, acrescido de verba de representação no valor de R$ 600, percebendo mensalmente um valor de R$ 4.300. Quanto a esse período, entendo estar o gestor amparado pela Instrução Normativa número 3 de 2008, não havendo que se falar em devolução de valores, inclusive há decisões prolatadas por essa Corte de Contas nesse sentido. Com referência ao período posterior a maio de 2010, ou seja, de junho a dezembro, 7 meses, vigorava a Instrução Normativa número 26 de 2010, que permitia também o pagamento da verba de representação, porém limitada ao valor do subsídio. Observe que o valor máximo permitido para a fixação do subsídio para a Câmara Municipal de Montanha, considerando os parâmetros constitucionais, seria de R$ 3.715,20. Porém, o valor fixado, como se observa, foi um pouco inferior, foi R$ 3.700, e que, somado à verba de representação, equivale a R$ 4.300. Ao subtrairmos do valor pago R$ 4.300, que seria o subsídio mais verba de representação, do limite permitido de R$ 3.715,20, veremos que a diferença paga maior mensalmente foi de R$ 584,80. Considerando que essa diferença deva ser devolvida somente a partir de junho, em razão da mudança de regras, o valor total da devolução será de R$ 4.093,60. Ante o exposto, discordando parcialmente da unidade técnica desse tribunal e do Ministério Público de Contas, por entender que a impropriedade cometida é de pequena monta, voto no sentido de, na forma prevista no artigo 142, parágrafo 1 da Lei Complementar 621 e artigo 427, parágrafo 1º do Regimento Interno, e com fundamento no artigo 87, parágrafo 1º da Lei Complementar 621 e no artigo 157, parágrafo 3º do Regimento Interno, preliminarmente rejeitar as alegações de defesa e fixar prazo improrrogável para recolhimento do valor do débito fixado à época dos fatos em R$ 4.093,60, equivalente a 2.039 VRTE. Notificar o responsável da decisão proferida, cientificar o Ministério Público. Está rejeitando as alegações de defesa e dando prazo para... Nós vamos colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Sérgio Abudib. Acompanho. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Devolvo a palavra ao eminente relator. O processo seguinte é o 1853/2011, Prefeitura Municipal de Brejetuba. Esse processo teve pedido de vista do conselheiro Rodrigo Chamon, ficaria adiado. O processo 5033/2013, Prefeitura Municipal de Brejetuba, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2013, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 2260/2006, recurso de reconsideração contra o TC 333/2006, permanece com vista do conselheiro José Antônio Pimentel. O processo 2114/2009, ele fica adiado. O processo 2439 é um recurso de reconsideração contra o acórdão TC 618, interessado José Márcio Soares de Barros. Eu recebi um pedido de sustentação oral, aí teria que fazer o pregão. Ao secretário para o devido pregão. Processo TC 2439 de 2009, recurso de reconsideração, convidamos o senhor José Márcio Soares de Barros, ou alguém por ele, a fazer sustentação oral. Ninguém se apresentou, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Processo 2631/2009, com apenso, um recurso em reconsideração da Câmara Municipal de Cachoeiro, permanece com vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner. O processo 3749 é um recurso de reconsideração também contra o acórdão TC 618, Sebastião Bussolar Júnior. Esse está pedindo o adiamento. Os processos seguintes são atos de pessoal.
pelo registro, as admissões na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos de Fábio Antônio Velten Lopes, Joyce Torres Viana de Oliveira, Leonardo Andrade Cavati, Ana Maria Ferreira Henrique de Orsi, Darciel Milanese, Sérgio Roger Reis, Marcelas Bungenstab Massini, Zaluar Gomes Pinto, Marcos Montemor Rangel, Keila Cristiane Nascimento, Almilca José Carvalho, Patrick Machado Campos, Daniel Henrique Campos, Ricardo Alves Saque, Suzane Rossi e Silva, Fernando Moura Machado, Gustavo Robert Rodrigues, Érica Avancini Casagrande, Mariana Jacomim Cani, Clebson Rocha, Ana Luísa Guimarães Oliveira, Daniela Cristina Abreu Jove de Araújo, Raquel Nicolau do Amaral Pupim, Rafael de Magalhães Porto, Flávio Marreco do Nascimento, Eduardo Pereira Barbosa de Faria, Marley Bravin Bergman, Robson Santos Silva, Marcelo Feres Bressan, Silva Letícia Leocádio, Leonardo Pereira Chagas, Gabriela Gonçalves Freire, Gabriel da Silva Drummond, Vinícius de Oliveira e Fernandes, Leide Meire Pereira de Azevedo, Andressa Abreu Biondo, Cecília Andrade Monteiro Pignaton, Juliane Moreira, Luciana Vieira Lança, Aline Schneider Rigoni Janordoli, Eduardo Luiz Santos Leubach, Aline Ballarini Rezende de Almeida, Tiago Balbi da Costa, Flávia Gonçalves Torres, Marília Rosa Fleger, Nilzete Ada Ramos Santos, desculpe, presidente, fazer só uma retificação que eu acabei no embalo. Eu acabei considerando Marília Rosa Fleger e a Nilzete Ada Ramos como admissões. Na verdade, são processos do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo e são aposentadorias. Então, pelo registro, as aposentadorias de Marília Rosa Fleger, Nilzete Ada Ramos de Dileia Geraldino, Ailton Barbosa, Maria Norma Rosário Garmendia, Tânia Maria Herzog Padovani Pagung, Leila Ventura Siqueira. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vila Velha, aposentadoria pelo registro, aposentadoria de Terezinha Ferreira Rodrigues. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, revisão de aposentadoria de Geraldo Rebelo, registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Neuza Maria Pereira de Jesus, registro. Também registro as seguintes aposentadorias daquele instituto. Enedina Maria dos Santos Reis, Maria Gorete Tomás Mielck, Maria Helena Ribeiro Nascimento, Maria Elizabeth Alves de Oliveira, Marilza Lúcio Silva. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, aposentadorias, registro, as de Jane Malta de Carvalho, de Célia Maria Vasconcelos Aragon, de Laureano Gomes Rodrigues, Sebastião Vitoriano Pinto. Do Instituto de Previdência Servidor do município da Serra, registro de pensões de Ilma Ramos Montarroios, Luci da Silva Ferreira Souza. E do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vila Velha, pensão de Sônia Maria Pereira
da Conceição, registro. O último processo, 5525-2004, eu estou pedindo para retirar de pauta. E teria ainda um processo que foi incluído em pauta. O processo incluído em pauta é o TC 7304-2013, uma representação. Tratam os presentes autos acerca de representação formulada pela empresa Tracvel Peças para Tratores Limitada, por intermédio de seu representante legal, em razão de supostas irregularidades identificadas no curso do pregão presencial número 108/2013, tendo por objeto o registro de preços para futuras contratações de empresa especializada em serviço de recuperação de motor de trator de esteira Fiat Alias D7, com reposição de peças, para que possa atender às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Alude o representante que no dia 29 de setembro protocolou uma impugnação junto à Prefeitura de Afonso Cláudio contra os termos do edital referente à citada licitação, mais especificamente o item 8.2.9, prova de situação financeira, através de certidão negativa de títulos e protestos expedida pelo cartório de títulos e protestos da sede da proponente, por entender que tal exigência é ilegal para licitação e tela e contraria os ditames das leis federais 8666/93 e 10.520/2002. Tal pedido foi indeferido pela Procuradoria-Geral do município. Segundo o representante, tal prática é uma violação do artigo 3º da Lei 8666/93, em razão do descumprimento da norma de vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o item 8.2.9 em comento contém exigências que não constam nas leis que regem o citado certame. Alega que o procedimento adotado pelo município frustra o caráter competitivo do certame, uma vez que, obstando a participação de licitantes indevidamente, não há que se falar na seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Além disso, prosseguem seus argumentos aduzindo violação ao princípio da isonomia, restrição e frustração ao caráter competitivo da licitação, violação ao inciso 2 do artigo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que não existe lei que impõe ao licitante apresentar a certidão exigida no item 8.2.9 e, por fim, violação ao princípio que regem a administração, notadamente os da legalidade, moralidade e impessoalidade. Ao final, a empresa representante pede análise por esse tribunal quanto às exigências que não fazem parte daquelas exigidas na lei das licitações. Encaminhados à Secretaria-Geral de Controle Externo para instrução, o Núcleo de Cautelares analisou o conteúdo do assunto e exarou manifestação técnica preliminar com a seguinte proposta. Diante de todo o exposto e considerando que resta demonstrado nos autos os requisitos para a sua concessão, conforme fundamentação acima, opinamos no sentido que seja concedida medida cautelar, determinando-se a autoridade competente a imediata suspensão da licitação em comento na fase em que se encontrar, abstendo-se de praticar qualquer ato administrativo, especialmente de homologação do certame, até ulterior decisão dessa Corte de Contas, por restar demonstrado na presente situação que a exigência objeto da representação não encontra respaldo em lei, a saber, certidão negativa de títulos e protesto. Opina-se ainda pela notificação do responsável para cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial quanto ao seu teor, comunicar as providências adotadas a esse tribunal. É o relatório. Trata-se do exercício da prerrogativa inscrito no artigo 113, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93, combinado com o artigo 101 da Lei Complementar 621/2012, que faculta a qualquer licitante ou pessoa jurídica representar o Tribunal de Contas contra irregularidade na aplicação de instrumentos previstos na Lei de Licitações. Nesse sentido, verifico presente o requisito de admissibilidade e legitimidade
previsto no artigo 94, combinado parágrafo único do artigo 101, ambos da Lei Complementar 621/2012, eis que foi proposto por meio de documento redigido com clareza, acompanhado de indícios de prova e contém informações sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção. Compulsando os autos, verifico que a representante insurge contra a exigência de apresentação de certidão negativa de títulos e protestos expedida pelo cartório de títulos e protestos da sede da proponente, por entender que tal exigência seria ilegal. No caso, muito embora seja possível extrair do relato presente na manifestação técnica preliminar número 457/2013, elementos fáticos e jurídicos que poderiam inferir em juízo de cognição primária a existência da fumaça do bom direito, a referendar a sugestão da área técnica dessa Corte ante a aparente afronta às normas e princípios balizadores que regem a licitação, e também quanto ao perigo da demora, a abertura das propostas teria ocorrido no dia 8 de outubro, conforme informações extraídas nos autos, observa a existência de uma plausibilidade de cautela na ação administrativa municipal. Nesse sentido, oportuno atentar para os seguintes destaques extraídos na manifestação técnica preliminar do núcleo de cautelares. A análise que ora procedemos restringe-se à verificação quanto à presença dos requisitos para a concessão da cautelar, ou seja, se na presente situação restam caracterizados o fundo boni juris e o periculum in mora. Não se trata de uma análise exaustiva a respeito do edital ou do certame licitatório, já que qualquer análise desse sentido mostrar-se incompatível com a urgência na questão a ser enfrentada, a saber, a concessão ou não da medida cautelar. Considerando que a abertura das propostas tem previsão editalícia para ocorrer no dia 3 de outubro, destaque-se que em contato telefônico no dia 4 de outubro, com a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, pelo número informado no edital do certame, obtivemos da senhora Elilda Maria Bissoli a informação de que a data de abertura fora transferida para o dia 8/10. Caberá, em eventual instrução posterior, abordar a existência de responsabilidade dos agentes envolvidos pelas supostas irregularidades apontadas, apurando os eventuais indícios de desrespeito à legislação pertinente e apreciando pormenorizadamente os pontos da representação. Não é esse o escopo no presente trabalho, que objetiva unicamente dar uma resposta a respeito da presença ou não dos requisitos e fundamentos para a concessão da medida cautelar. Sem adentrar no mérito do presente feito, o que faremos oportunamente sobreleva a notar, no caso, a argumentação desenvolvida pela Procuradoria Municipal ao procurar defender a legalidade dos atos e procedimentos adotados na tramitação do processo licitatório em análise, em razão da impugnação ao edital apresentada pelo representante, e do qual destaco nos seguintes termos. Na hipótese sub júdice, vemos que o edital de licitação trouxe como requisito para a comprovação da qualificação econômico-financeira a apresentação de certidão negativa de títulos. A Lei nº 8666/93 não prevê a apresentação da mencionada de certidão para atestar a capacidade econômico-financeira do licitante, embora esta se equipare em seus pressupostos, conteúdo e finalidade ao procedimento falimentar. A indagação que surge é se a administração pública, diante dessa lacuna, poderia exigi-la. Entendemos que todos os pressupostos para aplicar-se a analogia desta lacuna da lei estão presentes. A ratio legis é a mesma da lei de falência, e como decorrência do sistema, uma certidão negativa de títulos e protestos deve ser aviada para o processo de habilitação para a empresa participar deste deve demonstrar boa situação financeira. Em verdade, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e todas as suas regras inspira várias normas inseridas no Estatuto de Licitações e está intimamente ligada a outros princípios. A parte disso, chama a atenção, no presente caso, a natureza do serviço pretendido pela municipalidade, considerando a sua imprescindibilidade, conforme descrito no capítulo 1 do edital.
A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futuras contratações de empresa especializada para serviço de recuperação de motor do trator de esteira Fiat Ares D7 com reposição de peças para que possa atender às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os serviços a serem prestados, resultantes desta licitação, deverão obrigatoriamente atender os moldes da solicitação da Secretaria solicitante, no caso da Secretaria de Meio Ambiente, no prazo máximo de 15 dias após a ordem de fornecimento, entregues na Secretaria Municipal de Agricultura. Em outras palavras, considerando a prudência no trato do processo dessa natureza, havendo no presente momento dúvida quanto à existência dos pressupostos atinentes ao fumo Bonisures e a possibilidade de risco de dano reverso por interrupção desnecessária de contratação decorrente de procedimento licitatório, ao qual não foi verificado indício de danos que não sejam irreparáveis, não vislumbro no presente momento da instrução processual a necessidade de adoção da medida cautelar pleiteada por entender ausentes, em juízo de cognição trumária, seus pressupostos de admissibilidade. Importante acrescentar que o pregão presencial número 108/2013 encontra-se em curso no município e que a teor do artigo 124 da Lei Complementar 621, esse relator poderá, no decorrer do presente processo, havendo fundado o receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, demandado a ação corretiva dessa Corte, propor ao plenário a medida cautelar necessária. Desse modo, pelas razões expostas, voto pelo conhecimento, recebimento e processamento da representação e deixo de acolher a sugestão de concessão da medida cautelar, que teria como objetivo suspender a licitação em tela nesse momento da instrução processual, ressaltando que em juízo de cognição primária e precária, tipo da espécie, esse atendimento pode ser reformado. Voto ainda no seguinte sentido. 1. Notificar o senhor Wilson Berger Costa, prefeito municipal de Afonso Cláudio, e a senhora Elilda Maria Bissoli, pregoeira oficial, para cientificá-los da existência e tramitação desses processos, considerando a análise e indícios de irregularidades apontados na manifestação técnica preliminar MTP 457/2013 do Núcleo de Cautelares desse Tribunal. E, caso queiram, prestem as informações necessárias acerca da matéria versada nos autos no prazo de 10 dias. Encaminhe cópia da manifestação técnica preliminar deste voto e da decisão plenária decorrente aos responsáveis. Prestadas as informações, encaminhe-se os autos à Secretaria-Geral do Controle Externo para instrução, de ciência ao Ministério Público, à Secretaria das Seções para os impulsos necessários. Vou colocar o processo em discussão. Não havendo que discutir. Votação, conselheiro Sérgio. Acompanhe o relator. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Devolvo a palavra. Não, era o último processo. Conselheiro João Luiz Cotalovati relatou o seguinte processo. 1544/2012. Continua com o vice-conselheiro Sérgio Budibe. Processo 1736/2011. Não acolher preliminar. Rejeitar alegações de defesa e dar prazo para recolhimento de 2.039 VRTE na forma proposta do voto relator. Processo 1835/2011, adiado 5033/2013, saneado omissão, arquivamento 2260/2006, continua com vista, conselheiro Pimentel. Processo 2114/2009, adiado 2439/2009, tendo em vista pedido de sustentação oral, mantido em pauta, adiado. Processo 2631/2009, continua com vista, conselheiro Domingos. Processo 3749/2009, também adiado. Os processos de pessoal declarado na forma relatada e o processo incluso em pauta 7304/2013, conhecer da representação, não conceder medida cautelar, notificação 10 dias, área após área técnica para análise de ciência, Ministério Público.
Palavra conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Senhor presidente, senhores conselheiros, processos todos acompanhando pelo registro, Prefeitura de Vitória pela admissão. 5926-2013 de Pablo Bicalho Costa, 5928-2013 de Fabiola Ângela Ferrari, 5938-2013 Marcela Scalzer Delboni, 5939-2013 Camila Cristina de Moraes, 5944-2013 de Marcos Vinícius de Souza, 5945-2013 Carlos Roberto Barreto, 5946-2013 também de Vitória, todos nessa paz e ainda pela admissão acompanhando o registro de Ivan Guiar Lopes, 5947-2013 Erivelto Vieira Roas, 5948-2013 Felipe Tavares de Oliveira, 5949-2013 Poliana Peroni Carminati, 5950-2013 Erison Vieira Cassimiro, 5951-2013 Justino Marcos Marquezini. Processo do Estado do Espírito Santo, aposentadoria, acompanhando pelo registro 7389-2002 de Jaildes Miranda Braga, 1982-2003 Irene Lucas de Souza, 5155-2007 de Adilau Vieira da Costa. Processo São Gabriel da Palha, aposentadoria acompanhando registro 7747-2011 Florinda Arnete Piveta. Processo 3764-2006 de Linhares, aposentadoria Lucinéia Pereira dos Santos, acompanhando registro. Processo de Linhares, aposentadoria, acompanhando registro. 5203-2006 de Maria Helena Eleutério Melo, 4982-2007 Vildecir de Freitas Santos Suzano, 5413-2011 de Maria José da Vitória Silva. Processo de Vitória 2676-2008, aposentadoria, acompanhando registro de Leia Regina Gramelich. Processo 4084 de 1998, adiado. Processo 1532-2009, Guaçuí, aposentadoria, acompanhando registro de Adão Manuel Vieira. Processos do Instituto IPJM Espírito Santo, aposentadoria, todos acompanhando o registro. 6975-2012 de Leia Márcia Pinheiro Raimundo, 2277-2013 de Solange Rosilda Dias, 2289-2013 de Zigo Marabel de Almeida, 2888-2013 de Jailson da Conceição Braga Filho. Processo 3306-2013 adiado. Processos do IPJM, aposentadoria, todos regulares registro. 3406-2013 Sueli Davel Vargas Dazílio, 3494-2013 Jorge Geraldo da Silva, 3532-2013 Maria Helena Della Valentina da Silva, 5893-2013 Maria da Penha Silva Loubach. Processos da Serra, aposentadoria regulares acompanhando registro. 6933-2012 Terezinha Santana de Castro, 2152-2013 Rosiane Venturini Rezende. Processos ainda da Serra, todos acompanhando aposentadoria regulares registro. 2157-2013 de Maria Lindinalva Vasconcelos Birro, 2161-2013 Aparecida Maria Peixoto Pimentel, 2162-2013 Ângela Maria Pereira Ragensen, 4025-2013 Nilda Maria Miranda. Processos de Vitória, aposentadoria regulares e registro acompanhando 3606-2013 de Maria Amâncio da Silva Santos, 6255-2012 de Maria de Luz Nossa Bóbio. Processos do IPJM, pensão regulares e registro acompanhando 2382-2013 de Rogério Lucas Vasconcelos, 7123-2012 de William Rodrigues de Souza e outros, 2907-2012 de Ângela Maria de Guimarães Teixeira. Processos do Instituto de Vitória, pensão regulares e registro acompanhando 4584-2008 de Wilson Domingues, 504-2009 de Maria Quitéria dos Santos e outros. É só retorno a palavra, excelência, presidente. Declarar na forma relatada
nada mais havendo a tratar, após relatados 210 processos, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a realizar-se no dia 15 de outubro de 2013, terça-feira, às 14 horas. E também convidar a todos presentes para a foto, também no dia 15, às 13 horas, em frente à entrada do Tribunal de Contas. Está encerrada a sessão.